Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, que Oxalá abençoe. Desejar uma boa noite de estudo, de aprendizado para todos nós, né? Você que está aí nos acompanhando, continue ligado conosco, que Oxalá possa abençoar a sua noite também. As pessoas lembram sempre de comer, de se alimentar e, na maioria das vezes, esquece de alimentar o espírito, né? De alimentar a nossa alma. E isso vai nos desnutrindo com o tempo, nos enfraquecendo. E diante de cada desafio, a gente está cada vez mais fraco, caindo com mais facilidade, tropeçando com mais facilidade. Não quer dizer que, buscando a luz e se colocando a serviço, eu vou ficar intocável. Não é isso. Mas os fardos ficam mais leves. As 30 toneladas parecem 10. As 1000 milhas parecem 1 quilômetro. É assim que acontece quando a gente crê. Bom trabalho para todos nós. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte
a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor, pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Deus Pai, Criador, Senhor de todas as coisas, nós te agradecemos pela grande oportunidade de hoje, por mais um dia que podemos dizer vencido e abençoado, e que este alimento possa alimentar a nossa alma, na presença do nosso nobre amigo, Dr. Bezerra, e juntamente com ele toda a comitiva do bem, da luz, da caridade, benfeitores, consoladores e doutrinadores. Que assim seja. A primeira multiplicação de pães. Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versículos de 14 a 21. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: Este lugar é isolado e já está ficando tarde. Mande as multidões embora, para que possam ir aos povoados e comprar comida. Não há necessidade, disse Jesus. Providenciem vocês mesmos alimento para elas. Eles responderam: Temos apenas 5 pães e 2 peixes. Tragam para cá, disse ele. Em seguida, mandou o povo sentar-se na grama. Tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então, partiu os pães e em pedaços e os entregou a seus discípulos, que distribuíram às multidões. Todos comeram à vontade, e os discípulos recolheram 12 cestos com as sobras. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Que assim seja. Nosso evangelho de hoje, ele fala sobre a primeira multiplicação de pães, ou a primeira multiplicação dos pães, né? Pai, nós já vimos esse evangelho, lembro? Lembra? Claro que eu lembro. Então, o senhor vai falar, não, é que o pão continua multiplicando, desde aquela época. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão, ou seja, Jesus estava numa travessia de um lugar para o outro, né? Viu a grande multidão e teve compaixão. Então nós temos aqui algumas informações. Então nós temos Jesus, nós temos a multidão, que resultou em compaixão. Então nós temos Jesus, um grande número de pessoas, e fala que Jesus teve compaixão. Nós já aprendemos isso. O que é mesmo compaixão?
Compaixão, sem paixão. O que é compaixão? O que é compaixão, gente? É amor? Compaixão é amor? Ou compaixão é compaixão? E o que é compaixão? Hã? Pode falar. Empatia. Se eu disser que ele se compadeceu com a dor e com a situação dos demais, então ele se colocou no lugar daqueles, não é? E compaixão é você ajudar sem esperar alguém em troca? Também, mas qual que é o núcleo da compaixão? Sem julgamento, lembra? Nós aprendemos isso. Compaixão é ajudar sem julgamento. Então, quando nós ajudamos, você deu, sei lá, a moeda, ou você deu a cesta básica, ou você deu um prato de comida. Mas também, olha lá, que jeito que quer mudar de vida se está todo dia desse jeito, não sei o quê, não sei o quê. Você não está tendo compaixão, você está julgando. Então, compaixão é ajudar sem julgar. Compaixão é se compadecer, ou seja, se colocar na dor do outro, no lugar do outro, e se colocar a serviço do que é necessário ser feito. Entendeu? Então, Jesus teve compaixão daquela multidão. Ele teve compaixão, ele se compadeceu. É como se na hora que... Sabe quando a gente vê uma situação, ou alguém cai? Eu acho que a queda de alguém deve ser um grande exemplo de compaixão. Alguém cai, e você vai correndo ajudar. Você se machucou, não sei o quê, e ajuda a pessoa a se levantar. E não ficar assim, mas também não olha por onde anda. Qualquer um ali passando ali ia ver que ali tem um declive, ou tem uma pedra, ou tinha um buraco. Por que não olhou? Também não presta atenção, sabe? Sem julgar. Sem julgar. Pessoa caiu, se coloca a serviço, vai lá. Posso te ajudar? Quer uma ajuda? Se machucou? Senta aqui. Fulano, pega um copo d'água para ela. Está sentindo tontura, alguma coisa? Não está sangrando? Sabe? É sem julgar. Então, isso é compaixão. Se compadecer da dor do outro, poderia ter eu caído ali, né? Porque o tombo é imprevisível, né? Ninguém... É um tombo, né? Às vezes a gente fala assim, e a gente julga, né? Nossa, mas por que não prestou mais atenção, né? Não, mas se você sabe que ali é escorregadio, por que você não... A gente julga muito, a gente julga com muita facilidade. Nós somos craques em julgar. Até nas coisas mais bobas da vida, quando a gente vê, a gente já está julgando. Outra coisa, ao entardecer, ou seja, já tinha feito muita coisa, né? Ele saiu, na verdade, para fazer curas, né? Tanto é que fala, teve compaixão dela e curou os enfermos. Ao entardecer, ou seja, desculpa, gente, como ele teve compaixão, uma das ações deles foi curar os enfermos. E aqui o texto fala, no final do dia, que entendam como o entardecer, né? Ao entardecer, a tardezinha, no final do dia, os discípulos foram até ele e disseram, Senhor, este lugar é isolado. Em outros evangelhos vai dizer, esse lugar é distante. E já está ficando tarde. Mande as multidões embora. Quando agora o texto fala em multidões, e não só em multidão, você vê que a primeira frase falou, viu a grande multidão. E esse apóstolo fala, mande
as multidões embora, ou seja, eram povoados, eram pessoas em bando, em turma, em grupo de vários lugares. De vários lugares, por isso que eles chamam de multidões. Multidões embora, para que possam ir aos povoados e comprar comida. Esse povo já ficou aqui, bem dizer, o dia inteiro, agora está entardecendo, esse povo tem que comer, né? Então, aqui nós temos 3 coisas que nós precisamos lembrar. O que é a caridade? Quais são os 3 níveis, as 3 classificações da caridade que nós já aprendemos? Faltou, né? Você faltou. A caridade, ela pode ser material, como é que é a caridade material? Porque a caridade espiritual, vocês vão perceber que Jesus já tinha feito. A cura é uma caridade espiritual, correto? Então a caridade espiritual, já deu uma resposta, hein? A caridade espiritual ele já tinha feito. A caridade material, qual é? Hã? Isso. Então, quando esse apóstolo fala que já era tarde e que esse povo precisava de comida, ele está pensando na caridade material. Então, vamos dizer assim, caridade material aqui, neste caso, é a comida. Mas, que o apóstolo fala? Manda ir comprar, esse povo ir comprar. Olha que contraditório. Você atende um povo enfermo, doente, carente, e fala para o mestre, manda esse povo comprar comida nos povoados. Não é contraditório? E nós, às vezes, cometemos essa bestialidade sem perceber. Se o cara está com o armário vazio e ainda assim está doente, veio buscar cura, que comida você quer que ele vá comprar? Se esses pobres seguidores que estão em busca de uma cura estão sedentos até de caridade material e vieram buscar a espiritual, que é a mais urgente, com que dinheiro você acha que eles vão comprar? Muitas vezes nós achamos que nós estamos na merda, desculpa a palavra, na merda mesmo. Nós estamos muito bem, talvez além do que merecemos, e muito bem talvez do que milhões, milhares, milhões de pessoas por aí, sabia disso? Se você achava que você estava mal na situação que você está, é ledo engano. É ledo engano. Você não sabe o que é estar mal. Você não sabe o que é estar na pior. Ah, mas você não sabe, eu estou num aperto, tá? Se junto com o aperto tivesse uma doença incurável. Vocês estão entendendo? E se junto com o aperto, a doença incurável, tivesse também uma ordem de despejo? Misericórdia. E se junto com o aperto, a doença incurável, a ordem de despejo, você não tivesse nenhum parente, ninguém, e nenhum amigo onde você pudesse se segurar? Entende que nós estamos muito bem, obrigado? Por mais desafios e provocações que a vida nos coloca, nós estamos, cara, por cima da nata, nós estamos num pedestal, nós estamos... Ah, mas amanhã eu tenho que levantar cedo e trabalhar. Graças a Deus! Que bom!
Hoje eu tenho, você tem, tu tens, ele tem para onde voltar, para dormir, para descansar essa matéria. 4 travesseiros na minha cama. Um que eu abraço, outro que eu deito, outro que fica no cantinho, e outro que eu coloco aqui entre os joelhos. Vão reclamar do quê? Vamos reclamar do quê? Está com dor? Não. Tomou café da manhã? Sim. Almoçou? Sim. Jantou? Sim. Está te faltando alguma coisa? Você sabe que antes de eu vir para cá eu achava que faltava, mas agora eu tenho certeza que não está faltando mais nada. Entende isso? Outra coisa, caridade material, caridade espiritual e caridade moral, que é quando você... Caridade moral é quando você dá, é o famoso lema, dar de si, do seu tempo, do seu ombro amigo, da escuta, do conselho, da orientação. Apenas de ouvir o outro você já está fazendo uma caridade, caridade moral. Porque essas coisas resgatam a dignidade da pessoa humana. Então a multidão que seguia Jesus, ela era desprovida de tudo isso. De caridade moral, de caridade espiritual, de caridade material. Puta, então eles não eram carentes, eles eram tricarentes, ultra carentes, sim, ultra carentes. Ultra carentes. Aí, manda esse povo ir até os povoados, essa multidão, para comprar comida. E Jesus fala o seguinte: não há necessidade. Ele olha para os discípulos e fala: não há necessidade disso. Bom, o que é necessidade? Meu povo, alguém pode me ajudar? O que é necessidade? O que é necessidade? O que é? Hã? Ela diz, quando você precisa de algo, o que é necessidade? Hã? Quando falta alguma coisa, o que mais? O que é necessidade? O que é necessidade? Hã? Precisão? E aí, fundão, o que é necessidade? Hã? O quê? Sim, algo necessário, obviamente. Isso é necessidade. Então ela está dizendo comida, roupa, um lugar para morar. Isso é necessidade. Então necessidade não é quando você precisa, correto? Porque necessidade é aquilo que é indispensável. E quando eu preciso, às vezes é uma querência. Eu precisava comprar uma camiseta dessa aí, gostei, viu? Eu preciso de roupa, não posso ficar sem roupa, né? Não posso sair por aí. Então é uma necessidade. Preciso de uma casa para morar, é uma necessidade. Preciso do pão de cada dia, é uma necessidade. E tem outras necessidades, que aí eu tive aquela revelação no Evangelho há muitos anos atrás, que diz: aquilo que você precisa, você vai buscar. E aquilo que você necessita, Deus vai te dar. Porque aquilo que você necessita, você não tem forças para conseguir. As necessidades só não são supridas pelo alto, pelo Criador. Somente o Criador é que sacia as nossas necessidades. Aquilo que a gente precisa para o dia a dia, nós temos que buscar. Entende isso? Você precisa de uma cura ou você necessita de uma cura? Hã? E aí, gente? Necessita, não é? Você precisa de uma caneta ou você necessita de uma caneta?
Precisa de uma caneta. Hã? Se eu preciso escrever, eu necessito da caneta. Mas vamos supor que você já tem uma caneta e você está de olho numa outra mais bonita. Você entende que a necessidade cai por terra? Eu já tenho essa camiseta, mas eu queria uma igual aquela. Não é necessidade. Entende? Então, quando o mestre fala, não há necessidade. Necessidade não é capricho. Necessidade é o que é indiscutivelmente, quer dizer, necessário. Simples assim. Eu necessito ser curado. Quando aqueles homens e mulheres procuravam Jesus, o cego Bartimeu, que eu amo o cego Bartimeu, o que queres que eu faça? O mestre diz para ele. E ele fala, que eu veja. É o mesmo que ele dizia assim, Senhor, eu necessito enxergar, não é? O mudo, eu necessito falar, eu necessito ouvir, né? Então, a necessidade, quem vai suprir, quem vai saciar, é Deus. É Deus. E a pergunta é, qual é a tua necessidade hoje? Olhando para a tua vida, para a tua jornada, para o dia que você teve hoje, dos seus planos, qual é a tua necessidade hoje? E se você descobrir que a tua necessidade não é necessidade, também não se assuste. Estou precisado, mas não é minha necessidade. Ou a minha necessidade de fato, é tal. Qual a tua necessidade hoje? E ele continua dizendo, providenciem vocês mesmos alimentos para elas. Mais uma vez, ele fala que cada um providenciasse o alimento para aquela multidão. Por quê? Porque muitas vezes nós achamos que não temos nada para oferecer para o outro, não é? Nossa, fulano devia ajudar. Tem tanto dinheiro, tem isso, tem aquilo. E você, cara pálida, o que você oferece de você? Não estou falando do que você tem, mas o que você oferece para o próximo? Seu tempo? Sua caridade, seja material, espiritual, moral, o que você oferece? O que você se dedica para o outro? Né? Talvez o alimento, às vezes, e olha, todos têm fome, hein? Todos têm fome. Todos têm fome. Todas as classes sociais têm fome. Ou uns têm fome material, outros têm fome espiritual, têm dinheiro, tem tudo, tem tudo. É um rei, uma rainha, mas necessita de caridade espiritual. Quando não, necessita de caridade moral. Porque os amigos que tem são todos falsos ou interesseiros. E não tem ninguém para ouvir de verdade, que os ouça de verdade. Ou necessita da caridade material, tem um monte de amigos, é pobrezinho, mas se dá com a vizinhança inteira, com os 40 vizinhos da esquerda, com os 40 da direita, é conhecido no bairro, mas passa um perrengue, uma necessidade. Ou carece da caridade espiritual. Entende que todos nós somos famintos, temos fome em uma delas, ou em quase todas elas, ou em duas delas, ou em três delas, ou em uma delas. Todos nós temos fome de uma dessas caridades aqui. Ou de todas elas, ou de duas delas, ou de uma delas. Não há ninguém que não tenha fome. Ou seja, todos nós precisamos desse alimento, Senhor. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Quantas pessoas que têm o material, mas vêm buscar o espiritual
e às vezes até o moral. Outras pessoas têm o moral, mas vêm buscar o espiritual. Outras pessoas não têm nem o material, vêm buscar as três. Olha que maluco. E ele pergunta, e ele diz, providenciem vocês mesmos alimentos para elas. Você tem o que o outro está necessitando. Você tem para dar, você tem para contribuir, você tem como ajudar, você tem como fazer, você tem como dar de si, você tem como contribuir. Pare de ser um pedinte espiritual, um mendigo espiritual, que só pede, mas nunca dá de si. Sepulcro vazio, que nunca tem nada para dar. Ouça alguém, pelo amor de Deus. Repare no olhar que está triste, que está apagadinho. Coloca a mão no ombro e fala, estou achando você um pouco triste hoje, apagado, quer conversar? Entende isso? Nós temos muito de nós para dar. Nós temos muito de nós para oferecer. Então, muitas vezes, o alimento nem sempre é material, mas ele pode ser espiritual. Volta a nós na estaca lá. Ele pode ser moral. Quantas pessoas varam a noite numa rede social para passar o tempo, enquanto que talvez o que ela queria era somente um amigo ou uma amiga, sentar a ponto de perder as horas para fazer um desabafo, fazer uma partilha ou apenas chorar. Pôr para fora, desaguar. Quantas pessoas às vezes um abraço, um colo, já traria um aconchego suficiente para aquela alma? Você está aí? Estou. Vou passar isso só para te dar um abraço. Ai, que delícia. Ah, você não... Não, era só isso mesmo. Tchau, estou indo. Nós precisamos começar a fazer os pequenos gestos que fazem toda a diferença. Na vida do outro e na nossa vida também. E ele diz, e eles responderam, né? Temos apenas 5 pães e 2 peixes. Ah, que legal. Eu fico vendo a cara do mestre, né? Ah, sei. 5 pães e 2 peixes. Que totaliza, quanto dá? 7, né? Que é o número do inteiro, do completo. É um número místico. É um número sagrado. 5 pães e 2 peixes. E desses 5 pães e 2 peixes, o mestre falou, traz tudo para cá. Pegou, mandou o povo sentar na grama, apacentou as suas ovelhas, né? Olha, senta todo mundo aí, gente. Senta aí. E aí, ele pegou esses 5 pães, olhou para o céu e os abençoou, ergueu, né? Olhou para o céu, os abençoou. Então partiu os pães em pedaços, entregou a seus discípulos para que distribuíssem às multidões, e todos comeram à vontade. Quantas vezes a gente fica com medo de repartir? Para quem tem fé, repartir multiplica. Para quem não tem fé, repartir vai faltar. Olha que maluco. Se você tem fé, quando você reparte, acontece uma multiplicação. Mas se você não olha com os olhos da fé,
quando você reparte, você tem a sensação que está dividindo, está ficando com menos. Igual quando nós éramos crianças e ia tomar refrigerante, que era no Natal, né? E aí, ou alguma coisa, um suco. Ah, que suco! Lembra do que suco? Deixava a língua roxa, vermelha, né? Laranja. Ainda mais nós lá, que éramos 6, né? Pode tomar um pouquinho aqui. Era assim, né? Coisas de irmãos, não é, Lídia? Ver se está no mesmo nível, né? Devia ser tudo pedreiro, né? Porque o que estudou de nível, né? Ver se está no mesmo nível. Não é verdade? O que nós estudamos de nível sem querer. Aí se tivesse um trisquinho mais para cima, não, o teu tem mais. E aí abrir e começar, para, eles vão apanhar. Ele pegou mais quieto. Aí o outro dava uma goladinha rápida para igualar e a mãe vinha, via que estava tudo certo, aí só que depois os dois se pegavam lá fora. Era bem assim. O mais velho sempre bebe mais. Isso, mais velho sempre bebe mais. Aí você tira ideia. Não, em casa era assim, nós era em 9. Então, aí você tira ideia, o que eu passei, agora eu vou chorar, hein? Sendo mais novo, pensa como esse neguinho foi surriado. Olha, filha. Não tem nenhum deles aqui não, né? Para continuar. Não tem. O quê? Teve gente que se mexeu na... Não, estava na roça trabalhando, nem via que eu passava. Nem vi. Agora eu vou pôr as mazelas para... Nem vi o que eu passava. Estava trabalhando, meus irmãos queriam me bater, e que não sei o quê, e é isso daí. Uma vez foram me dar banho no tanque, que a gente tomava banho no tanque, que me deixaram cair do tanque, fiz um galo. Olha, nem conto para vocês o que eu passava com aquela molecada. Né? Nem conto. Então, 5 pães e 2 peixes, que totaliza esse inteiro. E ele fala que todos comeram à vontade e recolheram 12 cestos de sobra. 12 cestos de sobra. Recolheram ainda 12 cestos de sobra. Ou seja, quando nós fazemos com o coração, quando a entrega é perfeita, verdadeira, tudo se multiplica. Não tenha medo. Desocupem os vossos guarda-roupas com coisas que não há mais necessidade, que não há mais uso. Desocupem os vossos armários, as vossas gavetas. Deem de si, do seu tempo, da sua caridade espiritual, material, moral. Contribua com a vida, com o universo de alguma forma, pelo amor de Deus. Não passe pela vida sendo inútil, ou sendo um pedinte espiritual, um mendigo. A mendicância espiritual, que só pede, só canequinha, só canequinha. E aí, quando que você vai começar a dar de si? Quando você vai começar a fazer alguma coisa pelo outro, pelo próximo, pela casa? É a pergunta que não quer calar. Teus pães vêm multiplicando, a bênção vem acontecendo, as 3 caridades estão efetivamente em dia. E você, quando que você vai? Ei, acorda, filho. Acorda, minha filha. Cadê sua parcela? Sua parte. E nem estou falando em parcela de dinheiro, hein? Estou falando a sua parcela existencial de contribuição para o mundo, para a vida, para o universo e para aquilo que você crê. Só isso. Só isso. Nós sabemos muito facilmente dizer que a vida está uma merda, mas não sabemos reconhecer as bênçãos que nos caem dia por dia. E quando está tudo bem, então, acha que alguém vai lembrar? Dificilmente, né? São poucos. Aqueles que já deram passos, ainda que sejam pequenos, na evolução, já conseguem perceber isso. Então, o que aconteceu aqui? Houve a caridade material, houve a caridade espiritual e houve a caridade moral. Tem certeza que nenhum discípulo escutou
se colocou a serviço para ouvir nenhuma história daquele povo enquanto Jesus curava? Ou vocês acham que estava um falatório alto enquanto Jesus curava? Não, não estava. Estava todo mundo imbuído naquela energia, concentrado. Tanto 7, que é o número da perfeição, do inteiro, como 12, fala das 12 fases lunares, dos 12 meses, das 12 tribos de Israel, de Jacó. O 12, ele é o número da sensibilidade, da iluminação total. Até os apóstolos eram 12. Lembra disso? Ele é o número da iluminação total. O relógio tem as 12 horas. Portanto, 12, ele vem trazer a integralidade. Que nós possamos entender a força desse evangelho de hoje, né? Com clareza, com leveza. E a pergunta que fica é: qual o alimento? Não precisa ser alimento de comer, tá? Mas para a tua alma, para a tua vida, qual alimento hoje? Mas se for o de comer também está valendo, viu, gente? Porque tem muita gente com o armário vazio aí fora. Qual alimento hoje que te é necessário? Ao pedir para o Criador, para o Mestre hoje, um alimento, o que você tem a pedir? Olhando para a tua vida. O que é que você quer pedir? Aquele povo tinha lá a fome deles. E você, qual que é a tua fome? Qual que é o teu alimento que você precisa? Que assim seja. Vamos agradecer, né? Afinal, quando a gente passa uma ressonância, um raio-x na vida da gente, se fala, putz, é igual quando eu vou a São Paulo, do Tietê até o hotel, que eu pego um Uber, e eu vou olhando aqueles cenários tão diversificados, né? De lugares luxuosos a lugares mais a pontilhões lotados, homens e mulheres deitados debaixo da ponte, né? Pichações, de repente um prédio espelhado, é uma diversidade, uma feira. E quando eu vejo aqueles irmãos lá, eu pergunto, por que ele, não eu? Por que ele está na mendicância? Qual a diferença entre ele e eu? Ele é humano, eu também sou. O que será que tornou a história dele diferente da minha ou a minha diferente da dele? Eu fico pensando nessas coisas, vocês acreditam? Eu poderia ser aquele mendigo debaixo da ponte. Você poderia ser aquele mendigo debaixo da ponte. Ou lá nas inúmeras cracolândias que tem. O pedinte das ruas de lá, eu poderia, você poderia. Então, será mesmo que nós temos direito de reclamar? Hashtag fica a dica. Vamos agradecer. Vamos nos colocar em estado de oração. E em estado de gratidão ao nosso Pai, ao nosso Criador. Deus Pai, Criador de todas as coisas, dá-nos o alimento necessário que venha nutrir a nossa vida, a nossa alma, a nossa caminhada, nos permitindo redobrar e recobrar a nossa esperança, a nossa perseverança, a nossa fé, a nossa coragem, Senhor, o nosso acreditar.
a força para dias melhores e abençoados. Que assim seja. Tudo em paz? Amém. Deus Pai, Criador, Senhor de todas as coisas, nós mais uma vez agradecemos a bênção do dia de hoje, todas as bênçãos, todos os desafios colocados no nosso caminho hoje, os vencidos e aqueles que serão vencidos pelos próximos dias. Agradecer ao nosso amado irmão Bezerra com a sua comitiva do bem e da caridade, a todos que estiveram conosco, benfeitores, doutrinadores e consoladores, aos que estão nos degraus acima, o agradecimento eterno, para que voltem às vossas moradas espirituais, às vossas dimensões, deixando luz e paz sobre cada um de nós. Que assim seja. Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Tá? Que assim seja. Que Deus Pai nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A benção a quem é de benção. Uma boa noite a todos e um bom descanso.